Beleza, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar também. Vamos esperar uma... Iniciando aqui já. A câmera tá só em nós, tá, Luiz? Beleza. Já tô vendo aqui. Gisel Pavi já chegou. Fica aí, Gisel, com nós, Gisel. Fica aí com a gente, ó. Gisel, não nos abandone. Fica aí, Gisel. Vamos dar uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. Não, 2h30. Falar ali no grupo também da Master. Valeu, Gesi. Não. Nosso amigo pessoal lá. Vou mandar aqui também. Mandasse no grupo? Mandei. A Daniela Gandolini entrou. Obrigado, Daniela, pela sua presença. Estamos dando aqueles minutinhos básicos para o pessoal entrar, porque tu sabe, né, Eliana? Nós somos ocidentais, né? Sempre tem aquela atrasadinha. A gente marca para as 8 para começar 8h05, 10. Normal. Tudo ocidental, tá? Não tem nada de novo. Aproveita e já bota uma cupinha no Instagram. Lá no YouTube também tem um pessoal que está chegando. Quem quiser comentar também de onde que é, que cidade, que estado. Opa. Sejam bem-vindos. Conosco, pessoal, e já vamos iniciar aí na sequência. E... Bola. Chegando o pessoal aí no YouTube, fique conosco que já estaremos iniciando aí na sequência. 20h03, daqui a 2 minutinhos a gente já começa, né, para não demorar muito também. 8 pessoas chegando já no YouTube, obrigado, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Já estaremos iniciando em 1 minuto. Cadê o pessoal que está chegando? Só está chegando aí, né? Se não for pedir muito, aquela compartilhada, aquele like, né? Para ajudar a gente, né, Liana?
Chama seus amigos, familiares. Com certeza. Um assunto tão relevante, e eu ainda vejo que ainda estão muito às margens, assim, né, da sociedade, de forma geral, né? O assunto ainda tá muito de lado ainda, o pessoal ainda negligencia um pouco, só começa a se preocupar com previdência depois dos seus 50, perder aquele vigor e olha para trás e vê que, opa, deveria ter me organizado um pouquinho antes, enquanto eu estava com vigor, energia e tempo, e mais tempo, né? isso para olhar muito tarde. E aí o tempo que a gente tem para poder recuperar o que já passou, às vezes o dinheiro que a gente precisa colocar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Do quanto precisa colocar, a gente já não tem que fazer um esforço muito maior, vamos dizer assim, né? Do que se a gente começa hoje, mesmo que seja com pouco, e vai fazendo os ajustes. Eu acho que também é algo que assim as pessoas acham complexo, sabe? Entrando um pouquinho aí no assunto, parece algo muito difícil, e aí quando a gente acha algo difícil, com medo eu nem começo, nem quero, né? Coisas. As pessoas acham que é complexo, e também o assunto como passa pelo assunto de orçamento familiar, finanças pessoais, tu sabes, né, Liana, que o dinheiro hoje na nossa família é um tabu. Ainda é um tabu. Quer dizer, compartilhar a fatura do cartão entre cônjuges é uma coisa, é uma barreira, né, ainda a se passar, uma coisa difícil de fazer essa educação, né? As contas correntes serem transparentes entre o casal, entre a família. Então, ainda são tabus a serem quebrados, né? E aí, é obrigatório passar por esse assunto, mais cedo ou mais tarde, só que essa conta vai chegar. Isso mesmo, e é bem importante isso, né? Eu vejo que a gente cresceu muito, né? Cada vez mais a gente tá trazendo esse conhecimento, até por conta do meio, né? Da profissão, eu entendo isso, mas é algo muito cultural. Eu sempre falo assim, né? Quem me acompanha lá sabe que eu falo. Eu não tinha conversa de dinheiro em casa. A gente via o pai e a mãe como eles faziam e tal. Mas nunca, assim, eles também não sabiam fazer isso, né? Não é culpa deles também não tiveram esse ensinamento. Mas nunca chegaram assim, ó, senta aqui, tu vai receber o teu primeiro salário? Deixa eu te ensinar o que tu faz com esse dinheiro. Não. Até um convite quando a gente está, antes de entrar no assunto, para as pessoas pensarem, o que tu fez com o teu primeiro salário? Será que tu lembra? Eu faço essa pergunta às pessoas, meu Deus, Jana, nunca parei para pensar nisso. Comportamento, a forma, às vezes, como tu agiu com o teu primeiro salário, a gente vem trazendo aos nossos anos aí que a gente vem recebendo todos os meses. Então, é um tabu, a gente precisa quebrar isso e tem que falar mais dinheiro. Quanto mais eu falo sobre dinheiro, mais eu gosto, mais eu me sinto próximo e mais eu tenho a oportunidade de ter dinheiro. É bom, né? E assim, é um tabu, mas é realmente como tu falou, essa realidade já está mudando. Eu sinto, Liana, não sei se se tu concordas com a gente, ou tu pode contribuir. Meu sentimento é que nós estamos num momento de transição e as gerações atuais, né, mais recentes, elas já estão vindo com essa cabeça. E claro, eu estou usando um exemplo aqui particular, mas isso a gente vê também bastante no dia a dia. Casais mais jovens já estão vindo com uma mentalidade mais de olhar para o futuro de forma mais previdenciária. E aí, usando um exemplo pessoal aqui, já entrando já em seguida para o Felipe fazer a sua apresentação, quando meu filho nasceu, no mesmo mês que ele nasceu, eu já mandei abrir a conta corrente para ele, uma previdência no nome dele. Quando ele tiver 18 anos, ele já terá um montante, sim, sem muito esforço, porque R$ 50, R$ 100 por mês a gente gasta hoje em 2 hambúrguer, certo? Uhum. E aí a gente às vezes não tem a disciplina para guardar. E daqui a 18 anos, essa pequena fração vai gerar um acúmulo para ele que certamente vai facilitar muito a vida dele. Nossa. Eu pensei assim, nos meus 18 anos, se eu já tivesse R$ 10.000, que não é muito hoje, vamos lá, R$ 10.000 para eu financiar meu primeiro carrinho,
Nossa, eu ia ficar muito feliz. Eu já ia pagar menos juros, que eu tinha que financiar, a coisa já ia ser diferente. Então, eu também sinto que nesse momento de transição, os nossos filhos serão uma geração também mais próspera, que vão ter mais acesso a um montante que está sendo acumulado já de bom tempo, né? Com certeza. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que era antes. Então, sim, as novas gerações eles já vêm entendendo que precisa olhar para o dinheiro, a organização financeira já está aí muito presente no orçamento deles. E eu digo que a nossa geração, que é a geração da transição, cabe a nós, é nosso papel, ensinar os nossos filhos a olhar para o dinheiro, a fazer previdência, já se preparar para eles, que é bem como tu trouxe. Quem dera se a gente tivesse tido essa oportunidade lá atrás de começar a vida já com dinheiro, né? Para fazer independente, para começar a faculdade, para comprar um carro, como tu trouxe, às vezes até para começar um negócio, porque os jovens estão muito nisso também, né? Então, é um ótimo caminho, assim. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo precisa olhar para isso. Pô, tenho filho, como é que eu estou planejando esse futuro dele? Será que eu estou deixando mais dívida ou mais dinheiro para ele no futuro? Esse é o pensamento que a gente tem que construir também, né? Com certeza. Felipe já vai entrar, só dando aulazinho, pessoal. O Vargas entrou, Josimara, o Matheus Mina entrou, obrigado, Matheus. A Adriane Cascais entrou também, a Daniela entrou também. Pessoal, obrigado pela presença. No YouTube também já tem umas pessoas assistindo. Pessoal, fique à vontade de nos demandar no chat, quem tiver alguma dúvida. E no fim, a gente já começou com os assuntos. Previdência, querendo ou não, é um assunto que é interessante, é importante ele ser falado. Dia a dia a gente sabe que tem muito tabu ainda para ser falado com as famílias, né? Questão de planejamento e tudo mais. Mas, primeiramente, fazer uma apresentação para o pessoal, conhecer um pouco mais quem é a Liana, a sua trajetória. Né? A Liana hoje trabalha fora de instituição financeira, mas acho que ela teve uma história dentro e ela vai falar um pouquinho mais para vocês. Sim, sim. É importante a gente falar, né, dessa construção, que a gente não chega até aqui do nada. Tudo que a gente vive, que a gente aprende, é um pouco da bagagem que a gente traz para o conhecimento de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou educadora financeira hoje, mas já sou ex-bancária, vamos dizer assim, né? Mas tenho mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhei em grandes bancos, cooperativas de crédito, e estou como educadora financeira hoje, ensinando outras famílias também a fazer o dinheiro sobrar, empresas fazer o dinheiro sobrar, é isso que a gente faz. E aí, nessa jornada de mercado financeiro, a gente vivencia muitas experiências nas nossas finanças, e foi algo que eu gerei transformação primeiro na minha vida, a gente falou um pouquinho sobre isso antes de entrar. Eu primeiro transformei minha vida financeira, porque mesmo trabalhando em banco com salário bom, que é o que a maioria das pessoas pensa, trabalha em banco, ganha muito dinheiro, e sim, a gente tem uma remuneração bacana frente às outras profissões, mas eu não sabia gerenciar esse dinheiro. E aí, isso tudo eu precisei entender como eu fazia isso, para daí sim, hoje conseguir transbordar na vida das pessoas também, né? Então, sim, já trabalhei em banco, sou uma ex-bancária, mais de 12 anos, tenho as minhas formações também de investimento, CPA 20, o pessoal que é do público aí de vocês, né? Não é referência para entrar no banco, mas é diferencial, então façam as suas formações. Isso, inclusive, nos deixa mais seguros para falar com o cliente e poder também instruir ele, né? Então, isso é um pouco do que eu faço também hoje. Liana, se tem uma coisa que quem atua nessa parte de educação financeira para as famílias é que tem bons casos, boas histórias, né? E aí eu queria já te perguntar, qual foi o caso mais interessante, mais marcante, que te marcou, mais marcante, assim, que tu gostaria de compartilhar com a gente nessa primeira etapa aí da nossa live? Ótimo, eu teria alguns casos, né? Nesses anos todos a gente vivenciou muita coisa. Mas um dos casos e que, inclusive, me ensinou a olhar para isso nessa gestão, principalmente falando de empresas, né? Para quem atende ou quer atender empresas, é que a gente teve um caso de previdência em que a empresa precisou se reorganizar as finanças também da empresa, e devendo para muitos credores, a gente estava num processo realmente judicial e a gente entendeu que a Previdência, isso é uma das coisas que a gente pode trazer aqui também, ela serve muito para proteger patrimônio. E dentro da Previdência, na maioria dos casos, não pode ser utilizado o dinheiro da Previdência para pagar dívidas.
Então, esse é uma maneira de proteção e foi um dos casos também que me fizeram gravar esse conhecimento também, de que, opa, é uma proteção de patrimônio. E o que é mais, eu diria assim, que mais dói, principalmente numa perda de um familiar, é, de fato, os beneficiários poder ter acesso do dinheiro. Então, isso é uma coisa bem frequente, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que nos espera. E aí, claro, a gente não vai falar de pensar no lado negativo, mas a gente precisa se preparar para isso. E mais do que isso, deixar a nossa família preparada para isso também. Então, teve um caso também de um rapaz, né, de um homem, um pai de família com 2 crianças pequenas, ele faleceu aos 40 e poucos anos, bem novo, e a mulher dele não sabia que ele tinha previdência. Nessa época, eu trabalhava numa instituição financeira ainda, tá? E ela não sabia. E aí, quando ela chegou na agência, assim, queria ver o que tem para pagar dele, o que tinha de dívida, ela achava que tinha muita dívida e tinha um bom fundo de previdência que a gente conseguiu fazer o processo, transferir direto para ela. E aí já peguem essa informação, porque é um dos benefícios da previdência. A gente indica um beneficiário, aquele beneficiário recebe o dinheiro e não passa por inventário. E ela tinha vários custos, imagina, com filho pequeno, o provedor da família não estar mais presente até que a vida se reorganize, a gente precisa deixar isso preparado. Então, acho que esse é o que mais me marcou e que a gente precisa levar em consideração hoje, na hora de pensar nessa sucessão também. Eu acho que tu tocaste num ponto interessante que vale a gente explicar para o nosso público, né, Felipe? O que é o inventário e como que a Previdência pode auxiliar nesse modelo? É que são coisas que a pessoa se preocupa quando acontece. Eu tenho um caso recente, um amigo meu me chamou no domingo passado. Um amigo dele acabou falecendo, uma pessoa jovem, e aí veio esses assuntos todos à tona numa hora ruim de dor, de que as emoções estão afloradas, as pessoas já não pensam direito. E aí eu comentei com ele, cara, sobre para que ele, como era o melhor amigo, disse, talvez será que ele não te confessou que tinha uma previdência ou um seguro de vida para prover liquidez nessa hora, porque ele queria, a pergunta dele para mim foi sobre os investimentos dele, como é que ele ia acessar. Cara, agora isso tudo vai entrar num processo de inventário e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, mas o que é isso? E aí eu acho que é importante a gente conceituar. Então, vocês que estão aqui na nossa live, quem chegou agora também, né? É um conhecimento tão relevante que na hora mais necessária, no momento que a gente está sem chão, é importante a gente pelo menos ter um norte, né, Oliana? O que é o inventário? Explica um pouquinho para a gente e como que a Previdência auxilia nesse processo. Claro, com certeza. E tu trouxe, na verdade, 2 pontos importantes para a gente falar. Vamos falar do inventário e vamos falar também dessa comunicação com a família. A gente falou isso do início, do tabu, né? Então, assim, poxa, se eu tenho um seguro de vida que eu estou pagando no banco, a minha família precisa saber que tem esse seguro. Se eu tenho a previdência, eu comunico a minha família que tem a previdência. A gente prepara a casa. Obviamente, a gente não quer que isso aconteça, não quer, a gente quer morrer velhinho junto, né? É isso que a gente quer, mas se acontecer, a família tá até sabendo por onde que ela vai começar. Porque como tu falou, no momento da perda, a gente está com tanta coisa para resolver, tu tá ali emocionalmente fragilizado, tu não sabe nem por onde começar. Então, primeiro ponto, vamos falar. Então, quem tem aqui que está assistindo, tem seguro, tem previdência, os teus planos vamos dizer assim, de passar os teus bens, comunica isso, porque isso vai facilitar as pessoas que ficarem também. E aí, falando de inventário, o que é isso, né? Pensa que tudo que a gente constrói ao longo da vida, todos os nossos patrimônios, bens, né? Seja dinheiro, carro, casa, eles são hoje, que estão no nosso nome, eles são patrimônio nosso. Se eu, em vida, não definir isso em cartório, com o advogado, não disser assim, eu quero que esse bem vá para fulano, isso aqui vá para ciclano, no momento de falecimento, o inventário é um documento, vamos dizer assim, gerado pelo juiz, onde ele vai pegar todos os teus bens, ele bota tudo numa cesta, ele começa a ver quem são os dependentes por legislação, e ele começa a fazer essa divisão. Então, esse processo de inventário é o processo, de fato, de eu pegar todos os bens, eu levanto todos os bens daquela pessoa, e eu começo a distribuir, vamos dizer assim, fazer a divisão, né, daqueles bens e dívidas, enfim, tudo que tiver ali no meio desse inventário. O inventário é esse processo. E aí, o que a gente precisa pensar? O judiciário brasileiro, ele é demorado para muitas coisas, inclusive para isso, porque às vezes as pessoas têm até bens, falando de cidades menores também, que eu conheço bem,
que os bens eles não têm nenhuma documentação. Às vezes, é aquele bem que foi passado de pai para filho só num recibo, que antigamente tinha muito disso. Então, isso tudo demora o processo também de fazer. Então, o processo de inventário ele pode levar até 2 anos, geralmente, né? Então, é um processo muito longo. E aí, como é que a Previdência ajuda? Que é um dos casos que a gente trouxe no início. Se eu tenho dinheiro na Previdência, esse dinheiro eu já indico no momento da contratação da Previdência. Então, eu contratei hoje o produto Previdência. Eu já indico para quem que eu quero que o meu dinheiro vá, ou quem tem acesso a esse dinheiro quando eu faltar. E aí, essa pessoa vai poder ter acesso, poder pagar as despesas, porque o inventário da despesa. Se tiver muitos bens, e queira Deus que tenha muitos bens, né? Porque isso é prosperidade, é abundância, mas tem que saber que você tem que deixar um dinheiro para pagar a burocracia, que é caro, não é barato. E aí essa família vai ter acesso à previdência para isso. Então é dessa forma que a gente pode se beneficiar nesse inventário também, quando a gente não deixou isso escrito, não deixou isso declarado, né? Que eu gostaria de fazer. Poliana, e até se tem poucos bens, porque às vezes até o pouco que tem onera, né, o custo com o advogado, com o processo, assim, às vezes já não tem muito. Sim. E aí a pessoa cria uma ansiedade, né? Já faleceu, já tem aquela dor. Agora eu vou aqui partilhar a herança, aí vai, sei lá, 1/4 do patrimônio vai para advogado, não sei quanto é que tá, mas eu vou pensar assim, é significativo. A pessoa, além de lidar com a dor, vai lidar numa situação que ela não espera, né? Ela cria uma expectativa e vai receber menos ainda, né? Sim, isso mesmo, bem colocado. Então, é independente. O que a gente tiver ao longo da vida, a gente vai passar por esse processo para deixar para as pessoas que ficaram também. Então, independente do valor, da quantidade, vai ser passado por inventário, que é a questão judicial, né? Então, uma das maneiras que a gente tem de resguardar a família de fato e deixar as coisas às claras é fazer um processo de previdência e indicar um beneficiário. Eu acho que é legal da gente falar que o beneficiário ele não precisa ter grau de parentesco. Esse é um ponto importante. Quando a gente vai fazer um inventário, muitas vezes, né, a mulher é casada, não é casada com ele, só morava junto, você vai ter que comprovar que de fato era. Então tem todo um processo. Eu quero deixar para o filho, eu quero deixar para um sobrinho, por exemplo. Isso num processo de inventário é muito mais difícil, porque tem uma hierarquia de divisão de bens. Na Previdência, eu posso indicar um amigo se eu quiser deixar o meu patrimônio, vamos dizer assim. E tá tudo bem, é tu que tá declarando em vida. Então, esse é um outro benefício que a gente tem desse produto também para considerar. Importante. E agora, até pensando, Liana, a gente falou muito sobre a questão de planejamento sucessório, de beneficiários e tudo mais. E a gente percebe que a gente tem uma geração, a geração Z, por exemplo, ela é muito imediatista. E para o papel do bancário, se a gente for analisar traduzindo com o nosso objetivo aqui do Decola Banco, é em fazer essas pessoas refletirem e entender que elas vão chegar e se aposentar em um momento da vida. Né? E a previdência privada, inclusive, ela tem algumas diferenciações com relação a investimento, CDB e tudo mais, né? Então é algo que muitas vezes as pessoas acabam tendo essas dúvidas e por muitas vezes assim, ele vai fazer um investimento que ele vai ficar lá por 15 anos. Só que se coloca num CDB, ele vai tributando a cada 5. Então essa é uma das estratégias também que a previdência ela acaba sendo extremamente importante. E um outro ponto, até vou te dar um gancho, depois tu pode falar um pouco sobre essa questão também de fazer essa reflexão com o nosso público mais jovens, sobre no momento de utilizar a previdência, sobre as possibilidades que ele tem, né? Se for fazer uma associação com a previdência social, que é o mais comum agora, que é o que todo mundo tem praticamente, essas diferenças, que é importante talvez trazer essa reflexão que as pessoas muitas vezes acabam não tendo, né? Então, até traduzindo sobre a tua experiência como bancário e hoje também, né, com o teu público, não sei se tem um público também mais jovem, que possa falar um pouco mais para o pessoal sobre isso. E é bem isso, a gente não tem o hábito de pensar no futuro, isso é algo cultural também. Muitas pessoas, a gente quer viver hoje, né? Eu quero gastar no hoje, eu não quero pensar o que vai acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. Mas eu acho que é algo importante a gente trazer até um contexto para quem está aqui ouvindo a nossa conversa de hoje, entender que, assim, qual que é o pensamento? É pensar que em algum momento tu vai querer se aposentar, certo? Talvez tu não vai parar de trabalhar, Liana, eu amo o que eu faço, não quero parar de trabalhar, tá tudo bem. Mas em algum momento tu quer ter um dinheiro ali que possa suprir as tuas necessidades e tu poder diminuir o ritmo de vida. Ponto. Isso é um caminho de aposentadoria. E aí, pensando nisso, a gente tem algumas formas hoje de aposentadoria, que eu acho que a gente puxa um pouquinho lá para o início, vamos dizer assim, né? Da onde que vem a Previdência?
A gente tem a aposentadoria do INSS, vamos dizer assim, que é a nossa base, né? Que é aquele seguro obrigatório que a gente tem que pagar quando está empregado ali, até mesmo o empreendedor também paga ali, né? O mínimo do INSS. Então, a gente tem isso. E aí, com isso, a gente pensa assim, ok, eu tenho ali o INSS, então não vou me preocupar com isso agora. Mas essa renda do INSS, ela vai servir para ti ficar tranquilo e poder parar de trabalhar, poder diminuir o teu ritmo de vida? A gente falou um pouquinho sobre isso no início. Não vai. A realidade de hoje é que a renda do INSS, ela mal dá para as pessoas sobreviverem. Trazendo um pouco de números até para o público de vocês, só 1% da população aposentada consegue sobreviver com a renda do INSS. Os demais usam empréstimos, usam de parentes, usam a família. Por quê? Porque não tiveram esse planejamento lá no início. Então, a gente começar a planejar isso não é só para deixar o dinheiro guardado, é para eu construir, inclusive, uma liberdade financeira daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou, enfim, o tempo que tu vai querer se aposentar, é eu poder dizer assim, ok, agora eu posso diminuir o meu ritmo, eu posso ter um tempo de qualidade com a minha família, eu posso poder viver, enfim, o que tu quer viver da tua vida, porque eu estou tranquila, eu tenho uma fonte de renda ali que está me trazendo esse dinheiro. Então, sim, é cultural, mas a gente precisa entender que a gente tem que começar a partir de hoje. E não precisa de muito, né? Falando em valores, R$50 pode investir numa previdência, né? Vocês falaram sobre isso também, então não é muito. A gente começa e vai crescendo também. E aí, trazer essa visão para o cliente, falando muito com o público de vocês, é justamente bater nisso. Hoje, tu com uma renda, a média do INSS, R$2.500, é a média que a gente tem hoje. Tu sobrevive ou melhor, tu vive com R$2.500? Vive pagando as tuas contas, podendo fazer o teu lazer, tendo qualidade de vida, tu consegue fazer isso com R$2.500? Ok, e quando tu tiver 50, 60, 70 anos, tu vive ainda com esse valor? Esse é o pensamento que a gente tem que começar a trazer, para que as pessoas possam despertar para essa necessidade de que é hoje que a gente vai construir esse futuro que a gente quer. Assim, Mariana, ainda que a pessoa diga, sim, eu consigo viver com isso, mas e os imprevistos, meu querido? Você não fica doente, você não precisa de um atendimento médico, sempre tem, às vezes, um parente, uma situação que precisa de socorro, e você vai acabar ali, né, se sensibilizando com a situação, e às vezes você tira do teu para o próximo. A gente tem que entender com dos imprevistos. Então, eu queria pegar esse gancho aí. Eu anotei 3 coisas aqui sobre o que acontece na vida atualmente para quem não se prepara. Então, ou a aposentadoria, né? A fase de aposentadoria pode ser uma das 3 situações para quem não se prepara com a previdência privada, não se organiza para isso. Ou ela vai ter uma aposentadoria com dívida, ela vai precisar se endividar para custear o seu estilo de vida. Por quê? Porque é muito difícil você reduzir padrão. Está acostumado com um certo padrão. Eu tenho um exemplo muito, isso na minha família, inclusive, a pessoa tá acostumada com um padrão de vida e agora ela pensou reduzir padrão. E ela não consegue. É difícil para uma pessoa de idade, depois de tanto que ela trabalhou, virar a chave assim, eu vivia com 10, agora eu sou obrigado a viver com 2,5. E aí ela acaba se endividando. E aí é ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo, né? Que ela não vai conseguir bancar isso. Ou ela vai viver, vai ter uma aposentadoria, vamos dizer assim, uma terceira idade, vamos usar esse termo. Então, primeiro, ou ela tem uma terceira idade com dívida, ou ela vai ter uma terceira idade dependendo de caridade dos outros, porque não consegue se bancar, aí o irmão vai lá ajuda, né? O filho ajuda, e enfim, a pessoa já tem aquela questão da idade, às vezes ela se sente um peso e ela não se banca e o filho vai ajudar. Claro que vai ajudar, mas poucos reais há 10 anos atrás poderia dar um alento nessa hora, né? E a pessoa na época não se preparou. Ou então, o terceiro ponto, ela vai ter uma terceira idade que ela vai precisar reduzir padrão, que também é muito difícil, nem todo mundo consegue fazer isso, ou acaba indo para a dívida, ou acaba assim, largando de vez, desanimando, entrando num processo depressivo, inclusive, precisando da caridade alheia. Né? Porque a pessoa lá atrás ela não pensou. Não planejou isso antes. Não pensou nisso. Eu sempre digo, engraçado, olha só que interessante, me deu uma coisa na cabeça agora. Todo mundo diz, Liana, que o pessoal fala, o ditado popular, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Essa é clássica.
clássico. A única certeza que nós temos na vida é a morte. Então, por que não se prepara, meu filho? Prepara, guarda um troco, né? Investe em alguma coisa, faz uma previdência, entenda como funciona esse negócio, porque a velhice vai chegar. Todo mundo fala, todo mundo sabe que a velhice vai chegar. Então, vamos preparar um pouquinho, né? Então, engraçado, a gente fala direto esse ditado popular, mas não para fazer alguma coisa, né? Sim, é uma verdade, mas ao mesmo tempo a gente pode ter essa velhice muito mais saudável, né? Então, vou ter ali aquela renda igual tu falou, né? A gente não tem condições, acaba tendo que diminuir padrão. E se eu tivesse a possibilidade de dobrar a renda, né? Porque é isso que a Previdência Privada vai fazer. Ok, eu não vou precisar, se eu dobro a minha renda, eu tenho lá o INSS mais o dobro dessa renda, poxa, eu consigo viver bem, eu consigo ter essa liberdade. E eu acho que dá até para a gente trazer aqui também que a Previdência ela não serve só para a aposentadoria, que é um dos grandes tabus, né? Ela vai trazer muito para a liberdade financeira, ela é um investimento de futuro. Mas trazendo para esse lado da Previdência, no campo da aposentadoria, que é esse horizonte de longo prazo, a gente começa a fazer essas comparações, né? E se eu tivesse? Esse se só é construído se a gente começar hoje. Eu acho até legal da gente pedir para o pessoal que está assistindo também, pensa aí, em quanto tempo tu gostaria de te aposentar? Coloca aí no chat pra gente. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, coloca aí. Não vale dizer que é amanhã, né? Porque daí não dá tempo da gente juntar esse dinheiro. É que a pessoa tem uma verba escondida aí, ninguém sabe, né? Isso mesmo. Mas coloca aí no chat pra gente. Em quanto tempo tu quer se aposentar? Daqui a quanto tempo? Vamos pensar assim. Porque aí a gente vai ajudar a construir hoje uma previdência ideal para ti também. A Aline colocou no YouTube com 15 anos. Como? Daqui a 15 anos, a Aline colocou lá no YouTube. A Aline já tem uma previdência ideal que a gente vai falar hoje aqui. Se ela não tem ainda, ela já vai sair da live aqui sabendo qual previdência que ela vai. Porque 15 anos é um ótimo prazo. Olha que legal. Ontem saindo do banco, a gente conversou sobre alguma coisa sobre aposentadoria. Um colega do trabalho falou, vamos ver, já me aposentar, não sei, o vigilante contando com nós, não quer me aposentar. E a gente brinca, o nosso vai demorar mais um pouco, não sei o que. Eu digo, negativo, só que se eu me organizar, eu posso me aposentar daqui a 10 anos. Pouco ainda. Tudo depende de quanto eu vou ter para me bancar. Então, a gente pensa que a aposentadoria é coisa de terceira idade. Não necessariamente, né? Isso mesmo. Aqui para mim a Letícia também colocou 15 anos. Isso é um horizonte perfeito para a gente trabalhar a previdência. E aí a gente começou a falar, não sei se para vocês saiu mais algum comentário para a gente saber. Saiu. Relaxa que até a Johnny te banca. Quem é? Falou isso aí. Isso lá no YouTube, né? No Instagram. Lá, Luiz Henrique. Poliana, até agora a gente falou muito sobre o papel de quem quer ter uma aposentadoria, né, e atrelado à previdência social, mas o pessoal superavitário, que realmente tem bastante patrimônio e quer utilizar a previdência, inclusive, para a questão de benefício fiscal, né, que é um ponto extremamente relevante, que muita gente já utiliza, porque tem a dedução do imposto de renda. Que a previdência ela é importante também para quem quer fazer um planejamento de aposentadoria, mas para esse perfil de público também ela acaba se encaixando e sendo interessante. Né? Muito. A gente precisa dizer que a previdência ela é para todo mundo, não importa se tu é novo, se tu já é mais velho, vamos dizer assim, né? Se tu tem muito dinheiro ou se tu não tem dinheiro. Então, ela é uma ótima estratégia, inclusive para quem tem muito dinheiro, porque a gente consegue ter os benefícios fiscais, a gente vai falar sobre isso. E até para a gente fazer essa diversificação dos nossos investimentos, porque, vamos lá, previdência é um investimento. É um investimento de longo prazo, a gente deixa o dinheiro lá, ele continua rendendo, é essa preparação que a gente faz para o futuro. Então, quando eu tenho muito dinheiro, eu tenho normalmente vários tipos de investimento, porque essa é uma forma que a gente tem de multiplicar o nosso dinheiro. Então, tenham vários tipos de investimento, porque é uma forma que a gente tem de acelerar mais rápido esse caminho. E sim, para quem tem muito dinheiro, é uma ótima estratégia, porque a gente consegue deduzir do imposto que a gente paga, e aí prestem atenção aqui no que a gente vai falar agora, porque essa é uma dificuldade muito grande, principalmente para o bancário explicar isso, né? Também. E para quem não é bancário, que está aqui querendo montar sua previdência, preste atenção no que eu vou falar agora. A previdência, a gente tem a possibilidade de diminuir o que a gente paga de imposto para o governo do nossa declaração de imposto de renda. Então, para quem paga todo ano imposto de renda, a previdência, isso a gente senta com o contador para fazer o cálculo se vale a pena.
a gente consegue, ao invés de pagar esse custo para o governo, a gente coloca esse dinheiro em previdência, para te usufruir daquele dinheiro no futuro. Então, essa é uma estratégia que muitas pessoas grandes utilizam para também não pagar tanto imposto. Então, a gente, ao invés de pagar o imposto para o governo, eu boto esse dinheiro no investimento que vai ser meu para eu usar daqui a 10, 15 anos, como o pessoal quer ter essa possibilidade também. Então, se hoje tu já paga o imposto de renda, já senta com o teu contador para a gente já colocar uma previdência, que tu já vai ter alguns ganhos aí no meio disso tudo também. Inclusive, dar uma turbinada na previdência e alavancar os rendimentos, né? Porque o aporte ele acaba auxiliando também nesse ponto, né? Muito, muito, isso mesmo. Então, a previdência é esse investimento para futuro, e aí dá para a gente trazer com o que a gente começou. Ok, é uma pergunta que eu sempre recebo, tá, Liana, então eu deixo de pagar o INSS, principalmente para quem não é obrigatório, que não é CLT? Não, continua pagando, porque é aquele seguro básico, se caso sofrer um acidente, aquelas cláusulas básicas o INSS vai cobrir. A gente traz uma complementação com o dinheiro da Previdência. Então, até fazendo a matemática, muitas pessoas pensam assim, eu vou pagar sobre mais salário. Não, eu recebi a orientação no INSS de dobrar o que eu estou contribuindo por mês. Não faça isso. Paga o básico e depois tu vai complementar com a Previdência, porque aí lá na frente tu vai ter um rendimento muito maior. Até porque assim, né? Eu não sei se a gente vai de fato ter Previdência na nossa idade. Não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Isso está muito na mão do governo, né? O INSS, muito na mão do governo. Então, com essas mudanças todas, as regras da Previdência vieram mudando muito nos últimos anos. E aí a gente não sabe se a nossa geração vai ter realmente esse benefício do INSS. Daqui a pouco você está aposentando com 70 anos. É o prazo para se aposentar com o INSS. Não, imagina, a gente não quer isso, né? A gente quer se aposentar com 50, com, sei lá, né? 60 anos no máximo. Porque tá na flor da idade, a gente quer aproveitar a vida também ainda, né? Mas eu acho que agora você tocaste um ponto crucial. É o que a gente comentou no início. A gente está no processo de transição. Nossa geração já está olhando isso com outros olhos. E a gente tem esse pensamento. Eu não quero depender de governo para dar um rumo na minha vida. Já trabalhei, já contribuí. Eu vou esperar o governo decidir isso por mim. Eu quero ser o protagonista da minha vida. Eu quero resolver isso, né? Não vou ficar esperando o governo fazer isso. Então, eu já vou aqui fazer minha previdência privada e eu vou adiantar e vou fazer o meu caminho, né? Num dinheiro que o governo não vai mexer, num dinheiro que não tem esse tipo de intervenção. Não é a política que vai resolver. No fundo, a previdência é meu, é sagrado, né? E também porque eu quero usufruir ainda enquanto vigor, enquanto ainda jovem. Porque a ideia de aposentadoria antes era uma ideia assim muito... Aí eu morrer um pouquinho demais, era uma coisa meio pequena, não sei qual é a palavra certa agora, mas tinha isso. Sim, era mais escasso, assim, né? Quero viver a minha vidinha sentadinha, assistindo televisão, né? A gente imagina os nossos avós, assim, né? Com aquela rotininha, e não que a gente não vai ter isso, né? Mas hoje a geração quer, eu quero viajar o mundo. Eu quero, sabe? Eu quero ir todas, a gente adora as full house, né? Olha, eu quero ir todas as cafeterias e quero passear em todas as cafeterias do país, assim, Coisa boa. É um desejo que é passear, fruir da vida, pelo menos enquanto nessa terceira idade, né? Que é aquela coisa, todo mundo fala, poxa, eu estou trabalhando nessa primeira, segunda idade, nesse momento enquanto eu tenho gás para trabalhar, para produzir, pelo menos lá eu quero descansar um pouco, fruir um pouco daquilo que eu produzi, né? E aí, se a pessoa que não tem a previdência privada, eu acho que tem uma frustração com isso, porque a gente, enquanto é novo, a gente acha que a gente vai chegar lá com um ritmo parecido, enfim. Quando chegar lá, muda tudo, meu querido. Muda tudo. E aí a pessoa vai com uma expectativa, chega lá, é outro momento, e você não tem uma previdência privada, algo que te ampare numa situação, um imprevisto, enfim. E aí, uma velhice mais delicada e mais triste, né? E eu acho que a gente está tentando, esse nível de reflexão que a gente está tentando trazer aqui também. Não, a idade vai chegar, o nosso vigor vai diminuir, é natural, faz parte do corpo, de toda a funcionalidade, isso vai acontecer. E aí é legal que tu trouxe, e a gente pode reforçar aqui, falando do produto em si, que ele é totalmente flexível. Então, eu posso mudar a qualquer momento quanto eu estou depositando lá de dinheiro, eu posso começar com pouco, aumentar, eu posso levar comigo, mudei de banco, de instituição, eu levo comigo, né? A gente faz a portabilidade. Eu quero trocar beneficiário no meio tempo, eu posso trocar. Então, assim, esse é um tipo de investimento que ele é muito flexível, ele vai acompanhar a tua vida,
a gente está falando de um horizonte de 10 anos, é bastante tempo, muita coisa muda na nossa vida, né? Muita coisa muda em um ano, né? Olha o que a gente fez em 2024, que a gente faz hoje, então muita coisa muda. Então é legal de falar que esse é um produto de investimento que ele vai te acompanhar e ele é totalmente flexível. É tu assumindo o controle realmente como tu trouxe, não é o governo decidindo, né? Exatamente. Juliana, se eu tenho um filho pequeno, uma criança, eu posso fazer uma previdência pensando no futuro dele, para ele fruir isso lá na faculdade ou qualquer outra coisa? Deve, nasceu, saiu da maternidade com a identidade, já faça uma previdência para ele. Inclusive, é legal da gente falar isso, porque sai no nome dele, e aí os pais ficam como responsáveis, né, para uso daquele dinheiro. Então, faça, porque é aquilo que a gente falou no início, né? A gente está, inclusive, ajudando ele para iniciar, né? Começar a vida já do jeito certo, com dinheiro para faculdade, para carro, para, enfim, o que ele quiser construir. Então, faça, não tem idade para isso. Tem vários tipos de planos de previdência que a gente pode escolher, inclusive, tanto para criança, né, recém-nascido, vamos dizer assim, quanto para criança. Então, se tu tem um filho, tenha plano de previdência, porque essa é a construção de futuro. Até porque, assim, as coisas são caras, né? Eu não tenho filhos, não posso dizer, mas eu calculo muito nos orçamentos que eu pego, né? Então, escola, faculdade, despesa, carro, vai um dinheiro. Então, a gente está, inclusive, nos ajudando tendo uma previdência para o filho, né? Juliana, até trazendo um outro ponto também, pensando no bancário, acho que essa é uma dica, até eu e o Davi, a gente estava conversando sobre isso, e muitos bancários acabam não conhecendo como uma estratégia, e isso até de negociação acaba ajudando, porque a previdência, ela não acumula ao longo do tempo, comparado a um fundo de investimento, ele não tem o come cotas. Se isso for colocar na ponta do lápis e durante um período ele for acumular e fazer um comparativo dos dois, que isso, Davi, a gente conversando ontem, a gente fez até inclusive um cálculo, ele dá uma diferença muito grande. E aí a gente consegue identificar perfis, porque aí entra naquele ponto que é muito que a gente fala, que é o papel do bancário como um consultor, em ele enxergar a necessidade do seu cliente e conseguir disponibilizar para ele diversas opções de investimento que ele entenda que, não, aquele bancário ali, ele realmente quer me ajudar a ter prosperidade no momento de receber esse valor, de usufruir esse valor. Então, essa é uma estratégia muito interessante também, que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo, de argumentação, inclusive, que é o come cotas, que a maioria dos fundos de investimento eles possuem. E deixa eu traduzir isso também para o meu público, né? Para eles entenderem também o que a gente está falando. E para quem é bancário, já pega isso também, porque a gente, de novo, né, tem que saber explicar para o cliente de uma forma que ele entenda, para que a gente faça uma venda muito mais assertiva, né? Então, o que a gente tem que entender? Que a Previdência é um produto de investimento. E dentro da Previdência, ela tem um fundo. O que é esse fundo? Tem vários tipos de investimento lá dentro. Imaginem quem está nos assistindo, é uma cesta com vários tipos de investimento lá dentro, tá? Então, temos a previdência para essa finalidade de longo prazo e a gente tem outros tipos de fundos que existem no mercado que estão fora da previdência. Pensando numa reserva de liberdade, de aposentadoria, a previdência ela tem alguns ganhos que a gente já vem trazendo aí ao longo da live. Então, o Come Cotas, o que é isso? É uma parte do imposto que ele acontece 2 vezes ao ano nos fundos, que são esses separados da previdência, em que é retido, vamos dizer assim, esse imposto. Então, 2 vezes ao ano, eles vão lá dar a receita, né? O leão, vamos dizer assim, vai lá dar uma mordidinha aqui, dá uma mordidinha aqui. A Previdência vai ter desconto? Sim, a gente pode falar sobre isso, sobre os tipos de desconto que vai ter, mas não vai ter essa incidência do Come Cotas. E aí, quando a gente faz a matemática, dá muita diferença. Pensa assim, que quando a gente paga menos imposto, teoricamente eu estou ganhando mais, se o meu dinheiro está investido, certo? Esse é o... Então, na tradução, Come Cotas é isso, é aquela mordidinha que acontece 2 vezes ao ano aí e que a gente não tem essa preocupação dentro da Previdência. Ó, tem uma enquete rolando no YouTube. Pessoal, quem tem previdência diz lá sim ou não, fica à vontade de responder. O João Júnior disse que aula, obrigado, hein, João, valeu pela força. E o João Júnior também contribuiu dizendo o seguinte: ó, tem bancos ou cooperativas que dobram o valor do aporte de previdência. Verdade, João, a gente quer aproveitar e já falar disso, bem lembrado. E para você que está nos assistindo, que quer ser bancário, né, que a gente está aqui nessa pegada também de formar pessoas para entrar no banco, você entra no banco e geralmente o mercado bancário trabalha dessa forma, né, Eliana? Pessoal, cara, é muito bom, não tem como não entrar no negócio desse, porque você já está ganhando o dobro na largada. Sim.
Você bota 4, o banco vai botar mais 4. Você bota 10, o banco vai botar mais 10. Ele dobra o valor que você contribui. Você, na largada, já sai com o dobro do valor, né? Sendo cobrado pela empresa, né? Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, no mínimo, você vai chegar no final com o dobro, mais juros. Nossa, é multiplicar o nosso esforço, né? Quem está dentro de instituição financeira não perde essa oportunidade porque é muito válida. É duplicar realmente, né? Eu não sei se apareceu para vocês um comentário também aqui de Bittencourt, se eu tivesse feito a previdência privada na juventude, já me antecipei aqui, desculpa, né? Toca a ficha. Tá, a pessoa colocou assim, né? Se eu tivesse feito a previdência privada na juventude, não estaria nessa agonia para aposentar. É muito isso, assim, ó, é a gente pensar que a gente pode hoje mudar o nosso futuro para a gente não gerar de fato, esse arrependimento, né? Essa agonia, poxa, a gente vai precisar de dinheiro. A gente precisa de dinheiro em todas as fases da nossa vida. Então, a gente tem que entender que hoje tem que ter reserva financeira. Isso também é um outro ponto. Antes de falar para o cliente da Previdência, entenda se ele tem uma reserva financeira, que é para a gente poder suprir o hoje. Qualquer imprevisto, qualquer coisa que acontecer, eu não vou acessar a Previdência, eu acesso a minha reserva de segurança. Então, isso é um planejamento para hoje. Para o futuro, é a Previdência, são os outros investimentos de longo prazo. E aí eu consigo chegar numa idade, né, de aposentadoria ou de uso desse dinheiro muito mais tranquilo, sem agonia. Muito bom comentário aqui também. Eu queria retomar um pouquinho, que a gente começou lá no comecinho, porque já tem mais gente chegando agora, eu acho que é bom contextualizar. A gente comentou, pessoal, lá no começo da live, que a gente está num momento de mudança de mente, assim, né? A nossa geração atual, os nossos pais, não por culpa, evidentemente, era um momento da nossa economia, do nosso mundo. A gente tinha antigamente, né, Oliana, um país que não tinha uma economia previsível, então, o único ativo confiável era comprar imóveis. Quem podia comprava terra, daí vinha o ditado que comprar terra nunca erra. Como é que tu vai confiar numa moeda que daqui a 6 meses já é outra, já não vale mais nada? Aí sai cruzado, entra cruzado, vem cruzeiro, aí cruzado novo, aí vem o plano Collor, não sei o quê. Então, nossos pais, nossos avós passaram por perrengues dessa ordem. Não tinha que confiar na moeda, tu tinha que consumir quanto antes, porque teu dinheiro no dia seguinte já não valia muita coisa. E aí a gente veio com essa situação de muito consumo. Isso acabou vindo para nós, de década de 90, a gente não tinha essa educação financeira, né, também, mas a gente chegou no momento que a gente acordou e disse, opa, a gente está num outro momento agora, de país, com acesso a crédito, acesso à informação, a gente já tem uma educação financeira um pouco mais robusta, como comentei, né, pessoal que não pegou a live do começo, o meu filho, quando nasceu, eu já fiz uma conta para ele, uma previdência do nome dele, né, para quando tiver lá 18 anos, já ter já um valor lá acumulado, vai facilitar muito a vida dele. Porque eu olhei para mim, se com meus 18 anos eu tivesse um valorzinho já acumulado, que seja uns 10 mil reais, eu não precisaria financiar, eu poderia já dar aquela ajuda, né? E a gente pensa que também no futuro nossos filhos terão uma vida mais próspera, porque a gente já mudou, a gente está numa virada de chave, certo? E aí, uma coisa que a gente comentou ali sobre previdência para criança, uma coisa que eu busco, que eu tento colocar muito na vida dos associados que vão lá na agência, os clientes que a gente conversa, porque o tempo passa muito rápido, né? Uhum. E quando minha esposa teve o nosso primeiro filho, o pessoal sempre falava, passa muito rápido. Curte que passa muito rápido. Nossa, passa rápido. E a gente realmente, hoje já quase 3 anos de idade, meu primeiro filho, realmente passa muito rápido. E passa tão rápido que 50 reais por mês não me fez falta nenhuma. Ele já tem um montante acumulado lá. Tem uma coisa, pai e mãe que está aqui me ouvindo, ou se você é um adolescente, se você ainda tem 20 anos, não importa a sua idade, comece agora. Uma coisa é certa, meu querido, o tempo vai passar. Sim. O tempo é implacável, ele vai passar. A questão é, daqui a X tempo, você vai ter alguma coisa guardada ou vai continuar com zero? Essa é a coisa que a gente tem que se fazer. Sim, sim, e é muito inteligente pensar nisso, né? Aí, quando a gente fala de educação financeira, às vezes as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né, pode pensar assim, nossa, mas não sobra dinheiro para mim investir. Como é que eu vou fazer para colocar mais um investimento ali?
pensamento nessa construção que tu veio desenhando muito bem, é que a gente veio de uma era de consumo. Então, a gente aprendeu a gastar muito dinheiro, a gente não aprendeu a poupar. E aí, muitas pessoas, isso também vem muito de perfil financeiro, né? A gente precisa entender que dinheiro é comportamento. A gente falou isso até antes de entrar. Dinheiro é comportamento, não é matemática. Esse é o primeiro ponto. Então, se o dinheiro não sobra, é porque a forma como eu estou lidando com o dinheiro no dia a dia não está fazendo com que ele sobre. E aí, o que a gente pode usar de estratégia até aqui, tanto para o filho quanto para a pessoa mesmo que for fazer a previdência, é a gente fazer isso como se fosse um boleto, porque é isso que vai acontecer. A previdência, a gente tem a oportunidade de colocar como se fosse um boleto de qualquer outra conta que a gente paga. Vai botar lá, eu quero que dia 5 desconte da minha conta, sei lá, R$100 para previdência. Pronto. Eu já não fico naquela questão de que, se sobrar, eu vou botar na previdência. Não, eu crio uma forma automática para a gente quebrar padrão de só gastar dinheiro e eu estou investindo. Esse é um ponto. Paga um boleto para si. Pode É falar. isso? Paga um boleto para si. É um boleto para si, para o teu futuro, né? Pro teu Então a gente não pensa, a gente faz de uma forma automática para que o cérebro não fique assim, mas não vou botar esse mês, deixa que mês que vem eu coloco, e não sei o quê. E aí o tempo passa como tu trouxe, a gente não consegue ter reserva suficiente. Porque, de fato, a gente vai começar com R$50, se hoje tu não tem 20 anos, por exemplo, daqui a pouco tu tem que botar mais dinheiro, porque senão não vai ter um rio de dinheiro lá para te sacar na aposentadoria. Então esse é um ponto importante de a gente trazer. E algo legal que eu quero também contribuir com o que tu trouxe, pensando na educação financeira das crianças, a forma como a gente ensina a criança a lidar com dinheiro, e aí vamos pensar assim, né? Que hoje as crianças recebem dinheiro, um aniversário, aí às vezes um tio dá, um padrinho dá dinheiro, e aí o pai às vezes não sabe nem o que fazer, vou botar tudo lá. O que a gente tem que pensar? A gente precisa entender que tem que dar autonomia para a criança também usar o dinheiro. A gente tem que ensinar a criança a usar o dinheiro. E a previdência é uma das coisas que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Então, ali a partir de 5, 6 anos, quando ele começa a entender, a gente divide o dinheiro. Eu digo que a gente faz isso em 3 cofrinhos, né? A gente coloca o dinheiro que é para comprar, sei lá, o carrinho que ele quer, a coisinha no hoje, para ele tomar essa decisão. E a gente ensina ele que, parte desse dinheiro já vai para o teu futuro, que é a previdência. Então, a gente cria esse produto e ainda consegue ensinar as crianças de que todo o dinheiro dele, parte, tem que ser destinado para o futuro. Aí a gente está mudando de geração, aí a gente está falando de mudar completamente a vida das pessoas, das nossas sucessões ainda que vão vir, né? Com certeza. É isso aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui para ela. Pode fazer. Oliana, eu anotei uma coisa que tu comentou naquela tua experiência que tu atendeu, comentou que foi uma pessoa na agência e ela achava que, eu anotei o que tu falou assim, ela achava que ele tinha dívida. Isso acontece muito, né? O ente morre, né, acaba falecendo, a pessoa vai na agência achando que vai pagar a conta e chega lá tem uma surpresa. Alguns casos a gente ouve que, meu Deus, ele tinha tanto dinheiro assim, eu não sabia. É bem isso. E assim, o que eu queria que tu contribuísse com a gente, nos casos que tu assessora, nos casais, dá aqui pra gente algum, assim, insumo, algum direcionamento para a gente começar, Liana, ainda que seja devagarinho, assim, a quebrar esse medo de conversar sobre dinheiro na família, porque isso é um tabu difícil, sabe? E a gente começa a lembrar da nossa família, da herança que a gente recebeu, é realmente difícil, assim. Geralmente, quando o assunto era dinheiro em casa, era para briga. Dinheiro na mesa era para briga, porque um acusando o outro que gasta demais, aquele negócio todo, porque ela não me comunica, porque ele não me comunica, e um querendo esconder as coisas do outro. A gente que estava ali em banco, a gente tem cada história, né? Que se for falar aqui, nós vamos até amanhã e vai ter muita história, né? Eu lembrei de um caso rápido que, eu queria fazer aqui geralmente eu queria fazer aqui um boleto, porque eu não quero que o marido veja o cartão de crédito. Eu vou dar um jeito de fazer uma conta por fora do ciclo eletrônico para ele não ver lá na fatura. Tem muita coisa assim. O que a gente pode contribuir para a gente para tentar melhorar essa entre casal, entre pais e filhos também, né? Que puder ajudar a gente, eu acho que seria um assunto bem bacana assim, para a gente abordar um pouquinho. Com certeza. Isso, de novo, reforçando comportamento, tem a ver com as crenças relacionadas a dinheiro, né? A gente, quando para falar sobre dinheiro, geralmente é de dívida. Então, mulher, tu gastou demais no cartão. Fulano, não dá para gastar mais dinheiro. Normalmente, se fala muito pouco e quando fala é nessa questão de dívida. Isso acontece por quê? Porque as pessoas pararam de sonhar em conjunto.
sonhar em família. Não se tem muito essa construção. Então, a dica que eu posso dar, inclusive, uma coisa para a gente trazer para dentro de casa e que está totalmente alinhado com o que a gente está falando aqui, para a gente começar a falar de dinheiro, a gente começa a falar de coisa boa. Antes de eu falar da dívida, eu falo do sonho. Porque, de novo, né, mentalidade financeira. Então, eu mostro para o meu cérebro que o dinheiro pode alcançar não só as dívidas, não só as contas. Ele pode alcançar a liberdade financeira, ele pode alcançar o sonho da casa, o sonho da viagem, o sonho enfim, o sonho de vocês. E aí a gente começa compartilhando os sonhos, seja com o marido, seja com os filhos, com a pessoa, com os familiares. Olha, vamos construir um dinheiro aí para a gente fazer tal sonho, o sonho da liberdade, o sonho da gente poder mudar de cidade, mudar. A gente começa falando sobre isso. E aí, no meio da conversa, vão vir conversas como a situação financeira. Ok, a gente quer construir esse sonho, mas para isso a gente vai ter que baixar a fatura do cartão. E aí a gente começa a entrar em consensos. A gente começa a criar metas de gastos. A gente começa a fazer o dinheiro sobrar porque a gente está olhando para o sonho, não para a dívida. Isso faz muita diferença quando a gente quer fazer essa construção e até reforçar esse comportamento dentro de casa. Então, o que eu posso dizer é, comecem falando pelo sonho. A dívida ou as contas, elas vão entrar como consequência. E aí, a gente não deixa de gastar um dinheiro porque eu quero só botar lá na reserva. Ninguém poupa dinheiro só por guardar. Ninguém guarda dinheiro só por guardar. A gente quer por algum objetivo. E aí, se eu não tenho um objetivo claro, eu vou gastar esse dinheiro. Então, não adianta eu dizer para minha mulher ou para o meu marido, para de gastar na fatura do cartão. E aí, eu trabalho tanto, eu mereço, aí vem várias outras crenças, né? Agora, se eu digo assim, cara, vamos diminuir R$ 500 da nossa fatura, porque esse dinheiro vai direto para o futuro, direto para o nosso objetivo, muda todo o contexto. Eu acho que é muito isso, assim, a gente começar a trazer isso para dentro de casa e essa conversa tem que estar com os filhos também. A gente falar de sonho com filhos é assim, de novo, eu não tenho filhos, mas eu acompanho muito essas conversas, então a gente sabe o quanto às vezes a gente acha que o filho tem um sonho mirabolante e ele quer uma coisinha mínima, né? Então a gente tem que começar a trazer isso para dentro de casa. Eu acho que é isso que faz a diferença e reforça o nosso comportamento de pensar no futuro. Que a gente está construindo algo, não é do nada, não é só por guardar um dinheiro. Eu acho que isso faz toda a diferença. Coisa maravilhosa essa live, estou adorando. Eu tô curtindo muito. Assim, é um tema que eu adoro. Assim, todos os livros que eu já li do Ser Base, até uma pergunta que tem alguém das finanças pessoais, acabei de citar acabou escapulindo, mas tem alguém dessa área de finanças pessoais, né, orçamento familiar, planejamento financeiro, que te inspirou, que tu gostaria de citar? Sim, eu inclusive fiz a minha formação com ela, que é a Aline Sopper. Ela não é uma das grandes do mercado, mas é a que bate muito na mentalidade financeira. E claro que cada um que está aqui precisa entender como que funciona, né? O Gustavo Cerbasi, ele é um ótimo profissional, ele vai ser mais técnico, então as pessoas que são mais analíticas, mais técnicas vão se conectar com ele. Aí a gente tem a Aline, né, que é essa formadora, ela trabalha mais mentalidade. A gente tem a Luciana Fiô, então tem muitos profissionais. E eu também tenho bastante conteúdo lá de finanças pessoais também para poder ajudar em casa. E eu acho que é legal também da gente trazer nessa conversa, né, que foi algo que me veio agora, para quem está trabalhando em banco, né, para o gestor ali, para o gerente, entender que tudo isso que a gente falou, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa, inclusive, despertar isso no cliente, de entender, ok, como é que está a tua organização em casa? Vocês têm falado sobre dinheiro? Como é que está a reserva financeira de vocês? Já falaram sobre futuro? Porque se a gente começar a trazer, inclusive, se preocupar com os sonhos do cliente, cara, a gente tem uma gama de produtos dentro do banco, dentro da instituição, que a gente vai poder conectar com aquele sonho. Olha, ao invés de tu ficar guardando ali na tua poupança para esse sonho, vamos trazer aqui para a Previdência, ou seja, um outro objetivo. Eu acho que é legal da gente também complementar falando isso, né? De que a gente pode trazer isso também para o gerente, esse olhar. Esse orçamento de casa, a gente começa a ter essa conexão também, né? Que vai muito de encontro o papel do bancário ali no dia a dia, porque ele tem a oportunidade de falar sobre tudo isso, de disseminar o conhecimento através da Previdência. E o que a gente percebe muito é esse receio, esse medo, talvez assim, eu não vou ofertar que ele não vai ter interesse. Eu não vou falar sobre a Previdência porque ele cria para ele algumas ancoragens que ele acha que não, a pessoa não vai ter interesse de fazer uma Previdência. E aí você consegue, como papel de consultor, trazer essa consciência para esse cliente
Imagina lá na frente, ele começou com 20 anos e ele chegar lá e se aposentar e você saber que você teve um papel fundamental na vida daquela família, porque a gente fala muito sobre transformações e esse papel do bancário ele vai muito de encontro, né, de transformar vidas, de ajudar essa pessoa, essa família a ter uma reflexão e poder analisar e poder entender que a Previdência ela vai ajudar, né, ele chegar dentro do objetivo de chegar num sonho, porque a gente sabe que sonho ele é muito particular de pessoas para pessoas. Tem gente que tem o sonho de viajar ao mundo, tem pessoas que têm o sonho de ter a casa própria, tem pessoas que têm o sonho de chegar ao final do ano e comprar e trocar de carro, entendeu? E aí a Previdência ela vai muito de encontro, trazendo tudo isso à realidade, né? Isso, com certeza. O tema é previdência sem medo, né? E a gente sabe, a gente que já trabalhou em banco, sabe que muitos colegas têm medo realmente de ofertar, ou porque acha que o cliente não vai querer, ou porque às vezes tem até essa dificuldade de traduzir toda essa informação que a gente vem conversando aqui na live, né? Para poder conectar. Então, de fato, a gente tem que começar a falar mais dentro das instituições sobre previdência. É aquilo que a gente falou no início, é para todo mundo. Até tem uma pergunta aqui, ó. Aos 52 anos, é possível fazer uma previdência? Não sei se apareceu para vocês. Sim, é possível. O que a gente tem que pensar? Eu estou tocando aqui no ponto de que previdência é um planejamento de futuro. Então, se eu, aos 52 anos, tenho o desejo de usar para uma aposentadoria ou para uma liberdade acima de 10 anos, daqui a 10, 15 anos, ótimo. Ah, não, Liana, o meu objetivo é usar em menos tempo, então não é a previdência para ti. Vai poder sacar em menos tempo? Vai, só que tu vai perder dinheiro. Ponto. Sendo bem transparente, não é para isso. Tem outros tipos de investimento que vão ser para essa finalidade de curto e de médio prazo. É para futuro. Então, sim, é possível, já começa hoje, é melhor amanhã, né? Já aproveita, já faz a previdência, porque dá tempo ainda de a gente usufruir. Então, é sempre nesse horizonte. Ah, tem objetivos para 10 anos, 15 anos, é ótimo para a previdência. Porque a gente consegue ter esse dinheiro rendendo nesse tempo sem ter prejuízos, né? Mas com 62 anos, daqui a 10 anos, pensando que a pessoa... Hoje ela tem 52. 52. 10 anos ela terá 62. Tá na flor da idade, minha amiga. Flor da idade, nossa. Qual é o teu nome? Deixa eu achar. Sandra. Tá na flor da idade. Sim. Tá na idade, né? Hoje, meu Deus, hoje em dia a gente consegue viver muito bem. Muito bem. Mas só vai viver bem quem chega lá e tiver alguma monta guardada com uma boa estratégia de previdência, né, Liana? Sim, é importante explicar um pouco sobre a tributação, né? Como ela mencionou ali, se 52 anos para ela faz sentido uma previdência, e se ela, a partir de 10 anos, quantos que é essa tributação, para ajudar também o bancário ou quem quer ingressar em uma instituição financeira, e para ela também, para ela entender, se eu fizesse um investimento em um CDB ou um fundo, qual seria a tributação, e na previdência, né? Não, vamos falar com isso, que é a parte técnica que a gente tem que ter conhecimento. Só quero trazer aqui que a Bárbara colocou, né? Deixa a live salva para mostrar para o meu namorado, é importante. É isso, vamos contribuir para falar de sonho também dentro disso. Manda para ele, né? Vai ficar salva, né? A gente vai deixar salva ali, né? Vai ficar salva. Então, vamos falar então dessa parte. Ok, Liana, a gente já entendeu que a Previdência a gente tem que investir, já quero investir amanhã. O que eu faço? É esse olhar que eu vou trazer, principalmente para você também, que é o consumidor, vamos dizer assim, que é o cliente. Porque o gerente, é papel dele trazer essa consultoria, vamos dizer assim, né, de entender o processo, mas a responsabilidade do dinheiro é nossa. Então, quanto mais eu sei aonde eu estou colocando o dinheiro, mais assertivo eu sou nos meus investimentos. Então, esse é um ponto. Ok, quero definir uma previdência. A gente tem vários tipos, várias modalidades. O que vai diferenciar? Eu prefiro pagar menos imposto agora ou eu prefiro pagar menos imposto no futuro? Essa é uma pergunta. Imposto a gente vai pagar? Sim. Grande parte dos nossos investimentos vão ter a tributação do imposto. E tá tudo certo, faz parte, mas eu estou ganhando no rendimento. Esse é o pensamento, né? Melhor do que deixar o dinheiro parado em um produto que não rende tanto. E aí, o que vai diferenciar? São as formas que eu vou conectar com a minha declaração de imposto de renda. Porque a tributação dos fundos, como o de previdência, ele está totalmente conectado com o que eu declaro de renda no meu imposto. Então, se hoje a gente faz uma declaração onde eu não pago imposto de renda, eu faço uma declaração simplificada, eu posso acessar um produto de previdência que a gente chama de VGBL. É uma sopa de letrinhas que eu vou falar agora, mas é importante que tu saiba, porque o teu gerente vai também falar sobre isso. É para te ir preparada. Então, VGBL, quem está ouvindo também quiser colocar ali no chat, só para as pessoas salvarem essa sigla, é importante. Então, se eu faço uma declaração de renda simplificada, ou eu não pago imposto todo ano,
Previdência para mim é a VGBL. E aí eu coloco esse dinheiro lá no meu investimento e aí eu posso escolher a minha forma de tributação. A gente já vai falar sobre isso. Vou só me antecipar ali para falar do outro tipo. Ok, Diana, eu estou pagando, a gente falou isso lá no meio da live, eu estou pagando imposto todo ano para o governo, não quero mais fazer isso, quero aproveitar os benefícios. Vai utilizar a PGBL, começa com P. Esse é o produto para ti, para a gente poder ter acesso a esse benefício fiscal também, tá? Ok, 2 tipos de previdência. Eu gosto de falar os investimentos, vou trazer uma analogia que eu uso com o meu público, que também pode fazer sentido para os gerentes aí, para os futuros gerentes de banco que querem acessar também. Pensa que quando a gente quer investir um dinheiro, a gente está indo no supermercado. Não tem vários corredores? Cada corredor tem um tipo de produto. Investir é a mesma coisa. Então, a gente falou de 2 corredores, de 2 tipos de produtos diferentes. Dentro desse corredor, nós temos as formas de tributação que a gente pode escolher no momento que a gente contrata. Então, eu tenho uma tributação, que é o desconto do imposto, que ela começa bem alta e ela vai chegar em 10%, que a gente chama isso de regressiva, por conta desse nome, é uma escadinha que vai diminuindo. Então, eu começo com 35% de imposto sobre o que rende na VGBL, e aí ele vai diminuindo. Então, lembra que eu falei que o melhor é para longo prazo? Se eu quero deixar mais de 10 anos, eu ganho aqui, porque com mais de 10 anos eu vou pagar só 10% de imposto. É o mínimo que tu vai pagar aqui dentro dessa modalidade. Depois a gente tem a progressiva, que eu pago uma taxa fixa de imposto, que é 15%, e aí eu vou só depois fazer uma compensação na minha declaração de imposto de renda. Vamos lá, essa é a parte técnica, não se apavorem com isso, não é para se desesperar, é só para entender que a gente tem, inclusive, possibilidade de escolher qual que é a previdência que vai servir para mim. E aí, o gerente ali, ele tem esse papel de, inclusive, trazer essas informações técnicas, para que a gente possa ser assertivo nessa contratação. Então, não é para dar medo, não é para não fazer, é muito pelo contrário, é para que vocês estejam até mais preparados, porque o gerente vai falar sobre isso e aí tu vai dizer para ele, ó, meu investimento é de longo prazo, eu prefiro pagar menos imposto agora e depois eu me ajusto, vamos dizer assim, né? Então, é mais ou menos isso, essa questão das diferenças. Perfeito, perfeito. Tá, legal. A gente falou assim também da questão do benefício fiscal que eu comentei, né? Que a gente pode deduzir. Então, é legal de trazer assim, o que é essa dedução? Então, eu estou pagando imposto, eu consigo deduzir até 12%. Na hora que o contador vai fazer o fechamento da nossa declaração, ele consegue colocar isso como uma despesa. Assim como a gente coloca um médico, coloca aquelas despesas que são possíveis de educação, entra a previdência. Então, é aí que a gente ganha dinheiro nesse benefício fiscal também. A gente falou, ó, de benefício fiscal, que é o benefício da Previdência, né, sendo redundante. Benefício fiscal, planejamento sucessório, eu deixar o dinheiro já definido para quem que eu quero que esse dinheiro, que a pessoa que eu quero que usufrua desse dinheiro, planejamento sucessório. A gente falou de proteção de patrimônio, o dinheiro da Previdência não é acessado em um momento de crise financeira, ele é em último do último caso, então isso também é uma coisa para a gente considerar. Então, e a flexibilidade, né? São 4 pontos aí bem fundamentais para te ter 4 motivos, eu vou dizer assim, 4 motivos para te fazer a tua previdência a partir de hoje. Esse é um ponto importante. Ah, já colocaram as siglas ali, legal. Uhum. Ana, até a gente teve uma mudança na lei, só complementando o teu assunto, que foi aqui a Lei 14.803, que foi em 2024. Que ela vai ajudar ainda mais quem quer fazer o planejamento de aposentadoria, que lá no momento do recebimento ele consegue fazer o cálculo e definir qual vai ser o regime de tributação mais interessante, que é o regressivo ou progressivo. Então, ele dá mais liberdade para o cliente, no momento de tomar a decisão do aporte, no momento de recebimento, ele calcular qual que vai ser o mais interessante, que ele vai pagar menos imposto, né? Isso mesmo. É legal que tu trouxe isso, que é um grande ganho que a gente teve, e para as pessoas que estão aqui assistindo, é a gente pensar que dentro da Previdência, dentro desse plano que a gente está construindo para o teu futuro, existem 2 fases, que é a fase de hoje, onde eu estou juntando esse dinheiro, que a gente chama de acumulação, né? Estou aqui, estou juntando dinheiro, estou botando dinheiro lá todo mês, e tem a fase de eu usufruir desse dinheiro, e é aí que entra a escolha, né? No momento de vida que eu quero começar a usar, eu posso, inclusive, pedir para a instituição. E aí eu preciso dizer isso, né? Os bancários que me perdoem aqui, mas nem sempre é a melhor alternativa a gente pedir para que eles transformem isso em renda. Então tem que fazer a matemática, preciso dizer isso, mas a gente tem essa possibilidade. Então, Liana, eu quero que o banco destine para mim o valor fixo por mês daquele dinheiro que eu já guardei ao longo da minha vida. É possível de fazer. Ah, não, Liana, eu quero agora sacar todo o dinheiro que eu quero, sei lá, viajar o mundo de mochilão com dinheiro nas costas.
certo, tu vai ter essa possibilidade de escolher. Então, essa lei veio também para ajudar para a gente poder escolher no momento que eu vou sacar esse dinheiro ou transformar em renda, eu decidir, né, o que eu vou fazer com o dinheiro. É a liberdade que a gente precisa, né, com o dinheiro investido. É isso aí. Ó, 62% da nossa enquete aqui não tem previdência, hein? Aí, ó. Pessoal, sigam a Liana aqui na rede social, dá um toque no inbox para ela. Liana, tem aí já pessoas para te estar assessorando e auxiliando nisso, né? Segue a gente, pessoal, aqui também no Decola Banco. O pessoal está compartilhando, está interagindo bastante. Legal. A Lina aqui, live muito boa, gente, parabéns. Ó, ela também disse que não tem, mas achou interessante. Né? O tempo está correndo para o pessoal. Vamos fazer o tempo correr, capitalizando juros a nosso favor, né, Liana? Nossa, é a melhor coisa da vida. A gente está aqui conversando, às vezes, né? Tá jantando com a família e o dinheiro está lá rendendo. É isso que a gente precisa para o nosso futuro. Então, esse número aí que tu trouxe precisa mudar. Amanhã o pessoal já precisa ir atrás da Previdência para a gente já começar a mudar esse número também. Quero ver muitos directs assim, olha, Ana, assisti a live e fiz a minha Previdência. Pessoal, pedimos também, né, compartilhe a nossa live com os seus colegas, dá aquele like, ajuda a gente nessa questão aí para o algoritmo espalhar. Você gostou do nosso conteúdo, quem está assistindo? Né, todo mundo está elogiando. Então ajuda a gente na divulgação, dá aquele like, que ela manda um aviãozinho para os seus colegas, posta no story e vamos colocar a mensagem da Previdência, espalhar essa mensagem, né, Liana? Para a gente construir um futuro mais próspero aí para todo mundo, que tiver aí uma terceira idade mais confortável, que possam viajar e curtir um pouco mais a vida. As crianças aí que vão chegar lá na sua adolescência, na sua vida, fase adulta, já com um capital bacana, para quem sabe iniciar um negócio, puxar uma faculdade, né? Ou coisa do tipo. Enfim, todos nós, em alguma medida, né, Felipe, estamos trabalhando para dar conta da vida, né? Com certeza. Mas a vida não é só pagar boleto. Só que sim, se você não guardar nada hoje, vai ser só pagar boleto, meu filho. Tem que começar a guardar alguma coisa. Usa a Previdência a seu favor. Tu quer caminhar para o final? Acredito que a gente até pode deixar alguns minutos abertos se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né, tanto para a Liana quanto para a gente. Isabela De Fábio elogiou, show, conteúdo de qualidade. Obrigado, Isabela. Uhum. Eu acho que enquanto vocês vão lendo aí, se tiver alguma pergunta, eu acho importante a gente fechar falando principalmente com os bancários aí, ou futuros bancários. Ok, Liana, por onde que eu começo a ofertar uma previdência para o meu cliente? Primeiro, necessidade. Entenda a necessidade desse cliente, qual que é o sonho dele para te poder ofertar de fato um produto ideal. E depois a gente entender que a gente precisa educar muito mais do que empurrar qualquer produto. Educar trazendo essa consciência que vocês estão fechando aqui, né? A gente precisa começar hoje. Começa com o que tu tem, vai melhorando ao longo do tempo, porque isso é mudança de mentalidade financeira. A mesma coisa que a gente vai fazer para a Previdência, a gente traz para dentro de casa e muda aí toda a família em busca dessa qualidade de vida financeira, com mais dinheiro sobrando todos os meses também, né? Sim, com certeza. Manda alguma coisa, Davi? Acho que não. De dúvidas, não houveram dúvidas a princípio. O pessoal está entrando agora aí, ó. O pessoal está chegando agora, a Joyce Decor, a Mai também chegou, vamos lá, a Gabi também chegou. A Previdência é um produto maravilhoso, principalmente por não precisar passar por inventário. A Joyce contribuiu aqui com a gente, verdade, falamos sobre isso. E essa parte do inventário é muito importante. E eu acho que até vale aproveitar esse conteúdo da Joyce aqui, a gente só chancelar essa questão aqui, ficar claro para o pessoal. A Previdência, né, Eliana, ela é um produto para todos os públicos de toda a classe social. Não importa se baixa renda, alta renda, se é rico, milionário ou classe média, né? Não importa. Todo mundo pode utilizar ela como uma estratégia, como uma forma de melhorar aí vida, enfim, né? E aí a Joyce falou do inventário ali, e geralmente uma coisa que acontece, inclusive com pessoas, com famílias abastadas, que têm bastante posse, têm bastante patrimônio, mas por não pensar nessa questão do inventário, da transferência, né, na hora de uma eventual morte, a família que tem um padrão de vida muitas vezes muito alto passa por perrengue porque não tinha previdência. Daí não.
custear tudo isso demanda dinheiro, e a pessoa estava acostumada a viver com um padrão mais alto, a fonte secou, e aí até vai vender imóvel, até liquidar, está tudo travado, não vende nada. Às vezes depende, inclusive, de caridade até que saia esse processo todo, aquele negócio todo. Então, inclusive, as famílias de alta renda precisam usar esse produto para fazer aí prover liquidez nesse pior momento, né? Sim, sim. É como tu trouxe, não importa a tua realidade financeira, não importa se tem muito dinheiro, se não tem dinheiro, é uma estratégia que serve para todo mundo, é uma estratégia que para cada pessoa vai ser de uma forma diferente. Então, quem tem bastante dinheiro, a gente faz uma estratégia diferente para proteger o patrimônio de fato. E a gente pensar, imagina o prejuízo de uma família onde o provedor tem bastante dinheiro, estou acostumada com um padrão de vida aqui, e aí de repente ele falece, né? Esse dinheiro fica todo trancado, porque é isso que acontece na prática. Conta corrente trancada, todos os investimentos que ele tiver, fundo de investimento, todo o resto que a gente tem, CDBs ali, né? Que a sopa de letrinhas, para quem está me ouvindo, que são aquelas caixinhas que a gente tem, as pessoas que têm os investimentos, isso fica tudo trancado no momento de inventário. A gente só acessa esse dinheiro, a mulher ou o marido, vamos dizer assim, ou o herdeiro, só vai acessar depois que finalizar esse processo de inventário. E isso, como eu falei no início, pode levar, sei lá, 2 anos. E aí, como é que tu vai viver? Às vezes é como tu disse, vai viver independente de outras pessoas. Então, é olhar muito sério para a Previdência, para o hoje e também para esse futuro. E sabe uma coisa que é legal, que também eu lembrei enquanto estava falando, é falar assim, principalmente para quem não conhece de investimento, a gente pode ficar despreocupado, porque quando a gente coloca o dinheiro na Previdência, tem um gestor especialista cuidando do teu dinheiro. Eu não preciso ir lá decidir se eu compro esse produto, se eu não compro. Não, eu coloco meu dinheiro lá e eu fico despreocupada, porque tem especialistas nessa área escolhendo onde é que ele vai investir o meu dinheiro. Então, principalmente para quem não conhece a área de investimento, é uma ótima alternativa, porque a gente fica despreocupada. Eu não preciso ficar ali escolhendo. Eu boto, eu estou tranquila, porque vai ser bem cuidado esse dinheiro também. Então, uma pergunta no teu Instagram, tá, Liana? O João perguntou assim, ó, melhor investir ou fazer uma previdência? tu já está investindo se tu tiver uma previdência. Esse é o ponto. E aí, o que a gente precisa pensar? Objetivo. Antes de investir, qual que é o meu objetivo com esse dinheiro? Eu quero fazer uma reserva de segurança, não é a previdência para ti. Então, a gente vai colocar produtos aí que eu posso sacar em qualquer momento. CDBs, né? Caixinha Tesouro Selic, isso tudo a gente vai colocar aqui. O meu objetivo é nesse horizonte de longo prazo que eu falei, 10 anos, 15 anos, para aposentadoria, liberdade, previdência. Eu quero montar uma carteira diversificada com vários prazos, porque esse é o cenário ideal. Pensei num mapa da riqueza. O mapa da riqueza, o que é? Eu tenho reserva, eu tenho dinheiro futuro, eu tenho dinheiro investido num fundo, talvez para uma viagem do ano que vem, eu tenho dinheiro investido em dólar, vocês falaram também em uma outra live sobre ETF, que é um tipo de investimento que a gente usa índice. Então, assim, esse é o cenário ideal. Eu tenho vários tipos de investimento. Mas respondendo a dúvida, então também a Previdência é um investimento. Ela só vai diferenciar qual é o teu objetivo com aquele dinheiro. Isso é, assim, é a base, vamos dizer assim, para qualquer produto de investimento. É para que eu quero esse dinheiro? Porque é isso que vai dizer qual o produto ideal para a gente investir. Estamos aqui a 1h30 quase. Nossa, passou rápido, né? Passou rápido, viu? O comentário da Larissa que adorei as dicas e explicações sobre previdência privada. Previdência privada, conteúdo de qualidade. Obrigado, Larissa. Obrigada, é isso aí. Acredito que foi enriquecedor, trouxe bastante dicas para o pessoal, bastante reflexão, né, tanto para o perfil do bancário que quer estar lá na ponta ofertando o produto, quanto para quem também está assistindo que não é bancário, mas que quer conhecer um pouco mais sobre a Previdência também, que é um produto que ele é excelente para quem quer fazer um planejamento. Então, aumenta ainda mais as possibilidades, né? Tem pessoas, eu conheço só CDB, só investimento. Não, tem a Previdência também, que é um produto interessante, né? Isso, com certeza. Já estão aí com o repertório pronto, é só colocar em ação. Está tudo pronto, é só ir para a prática e já contratar o primeiro produto de investimento, né, de Previdência. Perfeito. Pessoal que quer falar com a Liana, faz qual contato, Liana? As minhas redes sociais são todas liana.albino, então estou lá tanto no Instagram, YouTube, TikTok, tem tudo lá, tem bastante conteúdo aí gratuito. E eu também, como educadora financeira, o meu papel é também direcionar, né, através dos acompanhamentos e te dizer qual o produto ideal, como que a gente faz isso caber dentro do orçamento, como
que a gente faz para o dinheiro sobrar todos os meses, que é algo que eu ensino também dentro dessa nossa construção. Então, podem contar comigo, pode mandar mensagem, que o que eu puder transbordar, que como educadora esse é o meu papel, é transbordar a mensagem da educação financeira para todos também. Contem comigo. E obrigada pela oportunidade também de estar aqui, né? A gente falando sobre esse assunto tão importante. Nós que agradecemos, com certeza. E, para finalizar, convidar o pessoal, né, na próxima terça-feira, às 20 horas, teremos a nossa Masterclass. Então, nosso objetivo é, com essas lives, trazer mais conhecimento para o nosso público. Né? Hoje a gente teve também o público da Aliana, que com certeza agregou mais para eles e te conhecer um pouquinho mais também. Tenho certeza que trouxe um conhecimento expressivo para esse pessoal que está querendo ingressar em instituição financeira, para quem já atua também, que com certeza encheu mais a caixinha de conhecimento, né? Para que agora, no dia a dia, ele consiga estar colocando em prática tudo isso que a gente trouxe aqui, né? Agradecemos muito a tua experiência em transparecer para o pessoal, né, nessa live. Imagina, obrigada. E contem comigo, é isso aí. Sucesso, participem aí da Masterclass, que eu sei que vai ter muita coisa rica aí para frente, né? Tamo junto. Obrigado, Liana. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.